Olá, meus amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Eu quero hoje falar sobre o verso 15 de Mateus 23. Você que já teve a oportunidade de ler esse capítulo todo, você já percebeu que aqui o Messias está fazendo uma prestação de contas com aqueles líderes religiosos da época em que ele estava aqui na terra. E é claro que essa prestação de contas, ela perdura até hoje, ela dura até hoje, né? E ela é contra todos aqueles que são hipócritas, que pregam o que não vivem, pessoas que tentam fechar o reino do Criador ao povo, porque se abrir o reino e as pessoas entrarem, as pessoas se libertam, inclusive de terem guias, de terem pessoas que ficam sendo seus tutores, porque a verdade liberta, como ele falou em João 8:32, essa é a verdade que liberta. Quem anuncia a verdadeira palavra não tem interesses, ele quer que as pessoas se libertem para que vivam suas vidas livres. E é esse o propósito daquele que traz a mensagem pura e cristalina. E aqui em Mateus 23 ele está dando um esporro, chamando a atenção daqueles homens, porque aqui de verdade não é o Messias, né? Que é um fato que poucos entendem. Aqui é o próprio Pai cumprindo Malaquias 3, quando ele fala que ele viria à terra e ocuparia um templo para prestar juízo, conta com aqueles homens. E aqui é o próprio Pai prestando conta com eles. Isso é muito forte quando você enxerga aqui o próprio Criador falando essas palavras para eles, porque são palavras fortíssimas. E no verso 15 ele fala: ai de vós, escribas e fariseus, troque hoje pelo Manuel, pelo João, pelo Rodrigo, pelo Felipe, todas essas pessoas que estão hoje se colocando como guias das pessoas e que distorcem a verdade. Ele está falando aqui: ai de vocês, porque vocês percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito, ou seja, para fazer um discípulo, né? Mas depois de ter desfeito, ou seja, convencer a pessoa a realmente seguir o que você ensina, vocês tornam essas pessoas 2 vezes merecedoras do inferno. É muito forte isso que o Criador falou pela boca do Messias aqui, porque isso significa que a humanidade já merecia o inferno de primeira. Se o Pai não tivesse criado um plano de salvação e trazido para a terra a sua palavra pura por intermédio de homens que se alimentavam diretamente dele, se ele não tivesse feito isso, a humanidade já era toda destinada ao inferno. Mas ele deu uma segunda chance. E essa segunda chance não poderia ser desperdiçada. Mas existem muitas pessoas que estão desperdiçando, porque ao invés de ensinar a verdade, estão trazendo enganos e mentiras, mantendo o reino fechado, tornando as pessoas 2 vezes merecedoras do inferno. E olha o que aconteceu comigo ontem. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa que disse fazer ligações aleatórias. Eles escolhem um número e ligam. E quando ele me ligou, ele disse que gostaria de ler um versículo para mim e orar por mim. E aí eu fui dando corda para ver o que ele ia falar. E nesse momento eu percebi o abismo profundo em que realmente nós estamos. Apesar de isso já ser notório, olha a situação que o mundo está. Isso é o choro e ranger de dentes que o Messias, na parábola das bodas, em Mateus 22, caso você queira dar uma lida, ali ele deixa claro que todos aqueles que não compreenderem a mensagem que ele estava trazendo, mas que ficassem presos a enganos, tentando confeccionar suas próprias vestes, não aceitassem as vestes que ele estava trazendo, essas pessoas não participariam das bodas, não comeriam do pão, do banquete. Em Lucas 14 ele fala, no verso 24... ele fala que a ceia, para quem ela foi preparada, ela não seria entregue, não receberiam, não comeriam. E aí ele está falando de quem? Ele está falando do povo lá, da noiva, que foi separada para o noivo, para que quando o noivo viesse, ele pudesse casar com ela, que é o que? Derramar o seu Espírito Santo sobre ela, e essas pessoas seriam as pessoas mais felizes da terra, exemplos para todos os povos, mas não creram na mensagem. Em Mateus 10 ele fala que tiraria lá de dentro algumas ovelhas do aprisco, que creram na mensagem. E também ele buscaria ovelhas de fora do aprisco, porque existiam muitas pessoas fora do aprisco que davam frutos para o Criador, amavam ao próximo. E desses 2 povos, que eram os de dentro do aprisco e os de fora do aprisco, os de fora do aprisco representam pessoas de todas as nações, e de dentro as pessoas que estavam em Israel, que estavam no aprisco, presos, porque lá em Marcos 12 ele fala que construiu uma cerca, né, sobre ali a vinha, para que as pessoas pudessem ficar presas realmente, não se misturassem com o restante do mundo, para não se contaminarem até que viesse o Espírito Santo. Mas a mensagem que o Messias trouxe
ela não foi muito aceita por muitas pessoas. Muitas pessoas não querem aceitar a sua mensagem e preferem ficar com a lavagem, com o engano. E é isso que o rapaz ontem tentou fazer comigo, quando estava tentando me fazer merecedor do inferno 2 vezes, porque estava me enganando. E hoje nós temos esse mundo que nós estamos vivendo dessa forma, com sofrimentos, com roubos, enganos, mentiras, fofocas, ambições, avarezas, glutonaria, tudo isso porque as pessoas estão do lado de fora, onde há choro e ranger de dentes, não entram para dentro, não querem aceitar ser guiada pelo Espírito Santo, que isso é comer do banquete, isso é participar das bodas. Mas homens maus que deturpam a mensagem do Messias, jogam que essas bodas é lá para o futuro, para continuar vivendo da herança, para continuar mantendo as pessoas sob o seu domínio, para continuar se sentindo poderosos, porque é isso que eles se sentem, poderosos, quando as pessoas os cercam, quando as pessoas os seguem, quando as pessoas os consideram como seus guias, como seus mestres, como seus tutores. O rapaz que me ligou, ele citava versos para todos os lados. Eu não sei se ele estava com alguma folha aonde ele ia citando e falando, mas eu, com o computador aberto aqui, eu ia digitando o que ele ia falando e conferindo. Tudo fora de contexto que ele falava. Muitas passagens que ele citava e citava o verso não era o que estava escrito, estava citando outra coisa. E aí pega leigo, pega a pessoa que não tem conhecimento nenhum, a pessoa cai naquilo que ele está falando, e o remendo era muito grande. Quando eu falei com ele sobre essa questão dele estar remendando a palavra do Pai, trazendo passagens que não é para nós, como sendo para nós, eu falei para ele: você não tem medo de estar tornando as pessoas merecedoras do inferno 2 vezes? Falei, não foi isso que Cristo falou que aqueles líderes faziam, que eles misturavam a palavra, fermentavam ao ponto de a palavra ficar infrutífera, ela não tinha nutriente para as pessoas, e por isso que as pessoas ficam doentes, porque não tem verdade naquilo que você está falando. A palavra do Pai, ela enriquece, mas se você tirar dela os nutrientes que são necessários para esse enriquecimento, ela empobrece, ela mata. E eu falei para ele: você não tem medo de estar matando as pessoas, trazendo essas mensagens furadas que você está trazendo? O que você quer? Você quer ibope? Falei para ele. Que coisa horrível. E ele ficou bravo. Em alguns momentos que eu falava, ele concordava, mas em outros momentos ele não queria vender tudo o que aprendeu para receber o verdadeiro tesouro, que é o Espírito Santo. Ele chegou a dizer que se nós não lermos a Bíblia, nós não conseguimos ouvir a Deus. E ele falou que é por isso que ele estava ligando para as pessoas, para que as pessoas parassem um pouco para ouvir a Deus. Aí eu falei para ele: rapaz, que blasfêmia é essa que você está falando? Eu falei: então o Espírito Santo do Criador já não foi derramado sobre as pessoas? A Escritura mesmo fala que todos sabem o que é certo e o que é errado, graças agora à lei do Pai não estar mais na pedra, mas estar no nosso coração, no nosso entendimento. Falei para ele: então é você que está trazendo a voz do Pai para o povo não consegue ouvir essa voz. Falei para ele: você não está negando o Espírito Santo agindo dessa forma? E ele gaguejava e falou que não, que tem que ler a Bíblia, que se não ler a Bíblia. Eu falei: rapaz, nós temos que ler a Bíblia para conhecer a história, para entender o porquê que hoje nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque de acordo com as Escrituras, no passado o povo só sabia o que era certo e o que é errado se tivesse que ler a lei da pedra. Falei para ele: todo dia tinha que ser lida, porque o povo não sabia, o próprio Paulo fala isso. Agora, a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado, você mesmo tem consciência de quando você vai fazer algo errado, vem uma voz e fala para você não fazer. Se você faz, você está desobedecendo. Essa voz é a voz que o povo no passado não tinha, que hoje foi dada a nós. Agora, quem quer ouvir essa voz? Porque ela vai muito contra as nossas vontades da carne. Quem quer ouvir? Nessa ligação eu cheguei numa conclusão: que se aqueles que falam a palavra sem interesses, sem barganhas, que não fazem discípulos para si, que não criam amuletos, que não criam bengalas para manter as pessoas enganadas, presas a rituais, se as pessoas não se manifestarem e falarem a palavra de fato pura, cristalina, que liberta, esses homens a cada dia vão tornar nossas vidas piores. Eu falei para esse rapaz: no dia que você abrir os seus olhos espirituais, que você entender o remendo que você está fazendo na cabeça das pessoas e o desserviço que você está fazendo para o reino, fechando o reino do Criador ao povo, você vai se lamentar. Falei para ele: você vai entender que todas essas catástrofes, todas essas doenças que estão acontecendo é culpa de vocês. Vocês não entram no reino e também não deixam as pessoas entrarem por causa desses fermentos que vocês ensinam.
se colocam como guias, como os tutores das pessoas, negando a elas a presença do Espírito Santo, impedindo elas de ouvir a voz do Espírito Santo. Quando elas vão ouvir a voz do Espírito Santo, elas ficam na dúvida se é ou se não é, porque contradiz ao que vocês ensinam, e com isso elas preferem ficar com vocês, porque vocês carregam títulos de líderes, de guias das pessoas, e as pessoas, como estão cegas, elas querem ter um guia. Mas o Criador, a sua palavra pura, ela abre os olhos dos cegos, como eu falei na parábola das bodas. Aqueles cegos, coxos, mancos que foram chamados para participar das bodas, são todos aqueles que não têm conhecimento da verdade, mas lá você vê que ele chama para participar do banquete, ele chama para comer o pão diretamente do Pai, como o Messias sempre comeu, como os discípulos comiam diretamente do próprio Pai ali através do Messias, que é uma sombra do Pai ali alimentando eles. A gente enxerga fisicamente, mas tem que enxergar espiritualmente, porque o Messias no corpo não durou muito tempo, mas em espírito ele é eterno. Ao mesmo tempo que os apóstolos também comiam diretamente desse banquete. Então quem aceita comer desse banquete, se alimentar diretamente do Pai, participa das bodas como eles participaram. Por que homens que nasceram com diferença de 1.500, 2.000 anos, 3.000 anos de diferença, eles falavam a mesma coisa? É porque estavam participando do mesmo banquete. Será que é difícil entender isso? Todos que participam do mesmo banquete estão batizados no mesmo Espírito, como Paulo fala lá em Efésios 4, que lá ele fala sobre um batismo, e lá está falando do batismo do Espírito, e tem gente que está caindo em armadilhas de pessoas que dizem que ali é o batismo da água que Paulo está falando, uma grande blasfêmia, porque o batismo principal que nós temos que receber é o do Espírito Santo, porque foi esse que o Messias trouxe. O próprio João, que batizava na água, deixou claro: eu batizo apenas com água, mas vem um que vai batizar com o Espírito Santo, e esse vai queimar a palha, esse vai queimar todos aqueles que não dão frutos, mas ele vai também dar vida e vida em abundância, por intermédio do seu Espírito Santo, a todos aqueles que crerem e ouvirem a sua voz. E você quer entrar para essas bodas? Quer comer do pão diretamente do Pai? Então não confeccione suas próprias roupas, não crie bengalas, não crie amuletos para tentar se achegar ao Pai. Rituais que não o agradam são obras mortas. Ele apenas quer que nós sejamos sacrifícios vivos, que sejamos alguém que faça alguma coisa pelo reino. Se você não tem como gravar uma mensagem, não leva jeito, compartilhe essas, coloca no seu Facebook, patrocine, crie um canal no YouTube, pode ser até com o mesmo nome, coloque essas mensagens lá, patrocine para que as mensagens cheguem a mais pessoas, porque o engano é grande. Se esse homem me ligou ao outro, imagine quantos não estão ligando, quantos não estão fazendo isso nesse momento. A luta é grande, por isso que o Messias falou, né, que a seara era grande, os ceifeiros são poucos. Por isso que ele resolveu chamar pessoas de fora do aprisco também, para ajudar a limpar esse mar de mortes. Não é fácil. Hoje são os tempos, são pessoas pela internet, pelos rádios, jornais, distorcendo a verdade do Pai, trazendo fermentos, enganos, fazendo discípulos para si, as pessoas lucrando. Esses dias eu vi uma live de um pastor, que na live as pessoas podem ficar dando dinheiro para a pessoa. Eu vi lá pessoas dando 50, 200, 900 reais. Eu vi uma pessoa que deu uma oferta de 900 reais para ele. Eu falei, gente, em uma live, esse homem, ele fatura muito mais do que ele ter um templo. Vai cair no gosto desses homens agora ficar fazendo live para que as pessoas fiquem patrocinando. É uma blasfêmia o que esses homens fazem, barganhando quando tem interesse, é igual um comércio. Já falei isso aqui em outras mensagens, mas agora, como eu tirei as mensagens, né, eu vou aos poucos voltando elas para vocês poderem acompanhar. Eu já comentei que em um comércio, quando uma pessoa vai vender alguma coisa, geralmente a pessoa, só se ela for muito honesta mesmo, que é isso que o Pai quer do ser humano, que é isso, é ser sacrifício vivo, não enganar, não tirar, nem colocar, para que as pessoas não se enganem umas às outras. Mas na grande maioria das vezes em um comércio, quando a pessoa está lucrando, ela quer lucrar, ela vai aumentar um pouquinho aqui. Não, essa marca é muito boa, esse carro vende muito bem. Estou falando de carro como um exemplo, mas leve para todo um contexto, para todas as áreas. Não, mas fique tranquilo, esse carro aqui, não, ele não quebra. O motor desse carro é excelente. Aí quando você compra, que você vai ficar sabendo, é um carro que não tem saída. Você, quando for vender, não vai vender bem.
Quando você começar a andar com o carro, ele vai começar a apresentar problemas, você vai descobrir que de verdade aquele motor daquele carro é uma droga, é um motor que não aguenta muita coisa, ou já estava fundindo e você não sabia, e tudo isso por quê? Porque quem vendeu queria lucrar, e assim também são esses homens que lucram com a palavra. Colocam aqui, tiram ali, e está escrito no Apocalipse que ai daquele que tiraram, colocaram um tio nesse livro, e é o que esses homens mais fazem, porque eles pegam versículos fora de contexto, trazem para hoje como sendo para hoje. Esses dias eu vi no status de uma pessoa, aquele que cuida de mim não dorme, e ela colocou aquela passagem de Josué capítulo 1, quando fala: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, eu estou contigo por onde você andar. Aí a pessoa escreve lá: aquele que cuida de mim não dorme. Aí eu falo: meu pai, mas quem que foi que fermentou essa pessoa que ela está achando que foi para ela que foi dito isso? Aonde está escrito que foi para ela? Não, como disse o rapaz na ligação, foi para aquela época, mas também serve para nós. Falei: meu amigo, para com isso, você está fermentando as pessoas e tornando elas 2 vezes merecedoras do inferno, porque o ser humano já é merecedor do inferno sem ter a presença do Espírito Santo, sem saber a verdade. Agora, quando chega a verdade distorcida, essa pessoa agora passa a ser 2 vezes merecedora do inferno, porque teve a oportunidade de acordar e infelizmente ela está tomando sonífero para continuar dormindo mais e mais e mais com esses enganos. Que o Eterno abençoe a todos. Compartilhe as mensagens e eu vou começar a trazer as mensagens antigas aqui do canal novamente, só tirando a imagem. Claro que sabemos que esses homens são perigosos, mas estarei trazendo as mensagens aqui. Aguardem, tá? Que logo já vou começar a subir diversas mensagens aqui pro canal. Um forte abraço a todos.